Olá a todos. O tema da nossa 14ª aula é Paisagens Culturais do Planalto Sul Brasileiro. Eu vou introduzi-los numa paisagem maravilhosa, que eu acredito que muitos conheçam, mas na arqueologia dessa paisagem. Qual seria a contribuição da arqueologia para a história do Planalto Sul Brasileiro? E mais centrado, no centro-norte e nordeste do Rio Grande do Sul, é onde eu trabalhei. Então vamos contar um pouco dessa história. Então a contribuição da arqueologia para a história, que abrange quase a totalidade do quadrante nordeste do estado do Rio Grande do Sul, é, através de prospecções e escavações de sítios arqueológicos, buscar dados e ou fontes primárias para a produção de conhecimento sobre as populações que habitaram a região, sejam pré-históricas, sejam históricas, anteriores à ocupação moderna. Os resultados das pesquisas efetuadas nessa região por diversas equipes de arqueólogos e instituições ao longo de várias décadas e nos últimos pela nossa equipe do Núcleo de Pesquisa Arqueológica da URGS, pode ser avaliados pelos trabalhos realizados e aqui apresentados, que permitem uma narrativa histórica dos tempos pré-coloniais e resgatar a memória impressa nas paisagens modernas. E aqui você tem uma paisagem moderna que contém em si essa história. Dentro desse capão de mato, onde predomina a árvore da araucária, onde que dá nosso pinhão, nós temos conjunto de sítios arqueológicos que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, além dessa paisagem que nós vimos, nós temos outra em cima, que é uma paisagem onde nós trabalhamos durante anos, e nessa paisagem, já bastante modificada pelo homem, nós vamos encontrar também diversos sítios. E é isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Então, essa aula versa sobre o Planalto Sul Brasileiro. O Planalto Sul Brasileiro ocupa, então, o centro-norte do estado do Rio Grande do Sul, mas não, mas se estende por Santa Catarina e Paraná e parte de São Paulo. É onde nós vamos encontrar, então, a floresta subcaducifália, ou seja, a Mata Atlântica, que regionalmente possui um predomínio desse tipo de paisagem que vocês estão vendo aqui à esquerda, ou seja, são os campos de cima da serra entremeados de floresta, e dentro da floresta nós vamos encontrar a mata de araucária. As araucárias todo mundo conhece através dos pinhões, que dão principalmente no inverno, dão frutos principalmente no inverno, na verdade, tem várias espécies diferentes que frutificam em períodos diversos. E na direita privilegiam paisagens de campos, são os campos de cima da serra. É uma paisagem muito particular, muito bonita, e então nós vamos encontrar sítios arqueológicos tanto no estado do Rio Grande do Sul, nessa região aqui, que eu vou dar a conhecer para vocês, principalmente nessa área aqui que eu trabalhei, e depois nessa, Santa Catarina e no Paraná, onde nós temos então predomínio dessa paisagem, inclusive no Paraná tem uma cidade chamada Araucária, e eu trabalhei no município de Bom Jesus e Pinhal da Serra, e entre os dois municípios fica a Vacaria, que foi trabalhado pelo Instituto Anchieta de Pesquisas, Caxias do Sul, que foi trabalhado por vários pesquisadores. Então, toda essa área, não é só esses 4 municípios, é claro, toda essa área se encontra esse tipo de sítio que eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Aqui tem um slide mostrando os 4 projetos nos quais eu estive envolvida desde 1999 até 2015. O projeto que eu montei em 1999, os grandes construtores pré-coloniais do Planalto Sul Brasileiro, findou em 2003. Depois nós fizemos um outro projeto para dar continuidade, que é o desenvolvimento das paisagens G-meridionais,
Inclusive, fiz minha tese de doutorado sobre as paisagens meridionais, e esse projeto, então, durou de 2006 a 2008. E depois, em 2009, eu fiz uma parceria com arqueólogos da Universidade de Exeter, que, por sua vez, trouxeram eh, arqueólogos, né, especialistas no sistema de informação geográfica, o GIS, ou SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, né, em português, e um professor especialista em pesquisa de prospecção geofísica da Universidade de Arkansas. Ou seja, nós fizemos um projeto de 2009 a 2011 de cunho internacional, com financiamento internacional, tanto da National Geographic quanto da Warner Green Foundation, além dos financiadores tradicionais. Então, o projeto que nós desenvolvemos naquela época é Lugares Sagrados e Ritos Funerários, a longa duração das paisagens monumentais dos Gs meridionais, quer dizer, vinha da pré-história até os momentos modernos, né? E de 2012 a 2015, a universidade, o Núcleo de Pesquisa Arqueológica e a universidade participou como parceira de um projeto que foi desenvolvido, encabeçado pela USP e pela Universidade de Exeter, na Inglaterra, né? A parceria foi feita entre as instituições financiadoras, quer dizer, FAPESP e uma instituição inglesa, e nós fomos uma das tantas universidades do Brasil que esteve envolvida nesse projeto. Então, o projeto é Paisagens Gs do Sul do Brasil, Ecologia, História e Poder, na transição da paisagem para o Pleistoceno recente, né? Então, nesse momento, nós já tínhamos só a função de parceria. Então, o povoamento do Planalto evidencia uma cultura material muito rica, né? Inclusive a construção de paisagens culturais. Então, nós temos artefatos, como artefatos líticos, artefatos cerâmicos, que eu trago aqui para vocês, os artefatos líticos tradicionalmente eram conhecidos como a tradição Humaitá, são grandes machados lascados, com formas bumerangoides, como foi dito, que é forma de meia-lua aqui, que é possivelmente feito para cavar o chão, para tirar tubérculos, ou para trabalhar madeira, né? E objetos de cerâmica, uma cerâmica muito particular, pequena, né? E objetos de adorno, de prestígio. Então, nós temos vários artefatos líticos e cerâmicos. Outros artefatos eu considerei as construções dos sítios arqueológicos como artefatos, então, edificações em terra sobre o solo, os depósitos de terra, os aterros, os terraços em forma de plataforma, os montículos funerários que vocês estão vendo aqui. Aqui as casas, né? São casas semi-subterrâneas, nós já vamos falar, né? É uma coisa que caracteriza o Planalto, é impressionante, muita gente não conhece nem o que tem no estado. E estão lá, ainda estão lá hoje, né? Só basta ir lá conhecer, né? Então, os montículos funerários e os muros, né, lineares e circulares, que também vamos falar. E as edificações sob o solo, né, que são as estruturas escavadas no solo, os grandes buracos ou espaços vazios, côncavos, conhecidos popularmente como casas semissubterrâneas. Mais popular é casa subterrânea, buraco de bugre, né, como são conhecidos, né? E, finalmente, eu trabalhei isso, inclusive, minha tese de doutorado, a própria paisagem. O homem compreendia muito bem essa paisagem e se adaptou a essa paisagem e construiu a paisagem conforme as suas necessidades. Então vamos conhecer um pouquinho, né, dessa paisagem cultural onde aparecem esses sítios arqueológicos contendo esses artefatos particulares. Então, uma das coisas mais interessantes de todo o nosso Planalto é que o homem vai construir as suas casas, né, no subsolo, ou seja, vai cavar
né, que é como nós temos aqui, né, as estruturas são escavadas no solo, grandes buracos ou espaços vazios côncavos, né, que são essas estruturas aqui. Aqui vocês estão vendo pessoas, né, servindo um pouco de escala para ter uma noção do tamanho. Essa aqui é uma casa subterrânea, é uma habitação, né, escavada no solo, né? Como o homem vivia aqui dentro, tem muito material orgânico, portanto, nós vamos ver a vegetação crescer no seu interior, ao ponto de ser totalmente tomada. Aqui está a nossa combizinha, né? Aqui olha a quantidade de árvores de araucária no entorno desse buraco, né? Que na verdade é uma depressão que servia de casa. O telhado fica rente ao solo. Logo, logo nós vamos falar mais sobre isso e vocês vão entender como é que são essas habitações desse tempo que esse homem faz de 2000 anos para cá. Né? É muito interessante. Possivelmente era uma região possivelmente não, é uma região extremamente fria. Quando vocês veem, quando se fala de, tá muito frio no Rio Grande do Sul, o lugar mais frio é São José dos Ausentes, Bom Jesus, São Joaquim, justamente essa linha, né, onde nós vamos encontrar a maior concentração dessas casas subterrâneas. São conjuntos, né, de casas subterrâneas. Então, como o homem viveu lá dentro e tem material orgânico, a vegetação brota, né, no fundo dessas casas, muitas vezes cobrindo totalmente a casa, né? Quando está no campo, sim, que ela fica mais aberta, porque por ação do homem, quer dizer, o homem eh, vai lá e corta, né, o homem moderno, né, corta a copa dessas árvores para o gado, principalmente, não cair aí dentro. Então eu chamei isso de arquitetura do cotidiano, ou os lugares do profano em contraposição aos lugares do sagrado. A arquitetura ritual seria a arquitetura dos cemitérios, a arquitetura do cotidiano é das casas, os lugares do profano é a arquitetura do cotidiano, em contraposição aos lugares, né, do sagrado. Então, o uso da terra como material de construção das habitações. Nós encontramos verdadeiras aldeias de estruturas semissubterrâneas e as vilas ribeirinhas. Nós encontramos escavados no solo, além das casas, nós encontramos os silos, os asterros, os depósitos de terra. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês, né, de paisagens arqueológicas no município de Bom Jesus. No município de Bom Jesus, nós escavamos um conjunto de casas que estava dentro desse capão aqui de mato. Então, a localização das casas, desse grupo, né, humano que escolheu construir as suas casas dentro desse capão, é muito particular. Quer dizer, quando tu estás em cima do morro, né, da parte mais elevada, tu vê esse capão e tu não pode imaginar que ali dentro está um grupo vivendo, né? Então, serve de ponto estratégico, que é na encosta do morro nós vamos encontrar as casas subterrâneas. Por exemplo, agora nós entramos no mato, e nós estamos na altura das casas. Vocês estão vendo aqui, é um terreno em declive, e aqui nós temos um grande buraco no chão, né, que é uma casa subterrânea enorme, né, de 18 a 20 metros de diâmetro. Isso é enorme, vocês podem imaginar, né? Imagine a sala onde vocês estão, né, e a metragem, daí vocês verão que são grandes. Então aqui nós temos uma casa que é a planta baixa, para vocês verem, né, aquele buraco que vocês estavam vendo é esse aqui, né, essa esse buraco aqui, né? Primeiro que a gente foi fazer o trabalho de campo, tu vai botar uma estação topográfica com um teodolito para medir tudo, né? Daí tu escolhe uma área onde tu começa a quadricular para depois fazer a escavação. Então aqui vocês estão vendo a área do sítio, né? Nós temos a casa grande, depois nós temos três outras estruturas, que é a casa B, C e D, né? E aqui nós temos um grande depósito de terra, e aqui vocês têm fotos. O sítio foi cortado por uma taipa feita de pedra,
né, que era possivelmente para dividir as antigas mangueiras. Então, vocês observem a foto da esquerda acima, é a nossa equipe escavando, né, essa estrutura grande aqui. Nós começamos com uma trincheira, né, e depois nós abrimos para um lado, como vocês estão vendo aqui, aqui está a trincheira, e depois abrimos para esse lado aqui, e a escavação sempre se dá por quadrículas de 1 metro por 1 metro, como vocês estão vendo. Nós estamos aqui já no final da escavação, aqui já encontramos as pedras do esteio, né, das vigas do telhado, né, e aqui à direita você tem a estrutura C sendo escavada. Veja, também começamos com uma trincheira, que é o ideal para casa subterrânea, né? Aqui, e depois fomos abrindo para o lado. Essa casa menor nós escavamos na totalidade. Depois nós escavamos o depósito de terra e dá para perceber aqui, na comparação das fotos, que o depósito de terra é uma terra constituída de um sedimento laranja, que é o fundo da casa. Ou seja, esse depósito de terra nada mais é que terra provinda da construção das casas. Então, a estratigrafia está invertida. Nós fizemos todo um trabalho do lado de fora dessas estruturas, como estou mostrando aqui, aqui está a taipa, né? O muro de pedra está aqui também. Essa é a taipa, foi feita possivelmente por escravos, pessoas escravizadas, né? Segundo relatos, narrativas da população local. Inclusive um taipeiro que apareceu lá para nos visitar, muita gente visitou o sítio durante todos esses anos que nós passamos escavando, né? E daí ele contou que essa taipa deveria ter mais ou menos uns 100 anos, né? Então a própria taipa que corta o sítio no meio, né, já e demarca duas propriedades diferentes, também já é um sítio histórico, né? E nós escavamos aqui do lado de fora e tem várias atividades, quer dizer, as casas, o homem morava dentro dessas casas, né? Mantinha elas extremamente limpas, né? Só mantinha a fogueira e eventualmente uma panela dentro da fogueira para esquentar a água, que possivelmente talvez fosse para um matezinho, né? Mas do lado de fora que ele fazia, a cerâmica era do lado de fora, que ele lascava era do lado de fora, que ele cozinhava na época do verão e assim por diante. Então nós temos várias fogueiras aqui com datas semelhantes à ocupação no interior das casas. Então vamos começar a conhecer a casa pequena. Aqui eu estou só mostrando uma síntese, poderia falar horas, você sabe que sim, né? Mas eu vou ser bem sintética essa vez, né? Então, o patrimônio arqueológico e histórico-cultural de Bom Jesus, as casas em torno do ano 1000 da nossa era. Aqui vocês estão vendo o teodolito colocado numa posição que dá para ter um conjunto. Então, aqui está a casa grande e aqui a casa pequena. Então, a gente, para escavá-la, a gente estabelece uma malha, muito difícil fazer uma malha de 1 por 1, precisa, e num buraco. Então a gente teve que projetar, vocês vejam a cordinha aqui, projetar para baixo para não haver distorção, para a gente fazer um planejamento bem aprimorado. E aqui vocês estão vendo uma fase da escavação, e é interessante que ele vai escavando a casa. Quando no processo de construção, eles vão escavando a casa e vão deixando degraus aonde eles fazem então degraus largos onde eles podem se deitar, e só a parte central da casa onde tem o poste e a fogueira. Como estão vendo aqui, o João Saldanha está escavando essa fogueira e aqui é o resultado. Então se faz a malha, se projeta os pontos para o chão, daí depois se quadricula tudo no chão, porque senão uma coisa côncava vai dar uma distorção muito grande. Para não haver distorção, a gente faz essa projeção e depois passa a escavar por quadrículas de 1 por 1 e vai se colocando sobre diários de quadrícula, plotando tudo que está sendo encontrado. Então vocês estão vendo aqui a parte central,
todos as barrancas, né? E a parte central em cinza nós temos as pedras que foram usadas para segurar o esteio, né? Ou seja, a viga do telhado. Em laranja, amarelo e vermelho, nós temos as diversas posições das fogueiras ao longo do tempo, né? E depois, então, a partir disso, né, dessa escavação, do registro, é que o ilustrador, então, a partir da nossa descrição, reconstrói como deveria ser a casa vista de cima. Opa, desculpa, né? Opa. E aqui vista de perfil. Quer dizer, já aqui o que vocês têm aqui? Como nós encontramos, como nós procedemos na escavação e a partir da informação, a interpretação. Como seria o telhado por onde entraria na casa. Aqui tem vários postes, né, que nivelam o terreno e fazendo que a casa seja plana, né. De um lado, né, ele aproveita a parede da encosta do morro e na outra ele faz uma série de postezinhos. E por que que nós sabemos que é assim? Nós encontramos numa das paredes, nós encontramos as vigas do telhado caídos aqui. Vocês podem ver, estão tão bem conservados, né, que aqui vocês podem ver a, a como é que vão as células da madeira. Inclusive nós fizemos, um dos nossos alunos foi fazer mestrado no Museu Nacional e inclusive depois foi abrir um concurso, ele fez o concurso e ficou lá, né? E ele trabalha com a Rita Schill, que faz trabalho de antracologia. Então bastante interessante, ele descobre, ele fez o mestrado dele sobre esse tema, né? A gênese, né? Da madeira e descobre que uma madeira é usada para construção, outra madeira é usada para fazer as fogueiras, nas fogueiras, e outra madeira é usada para fazer as piras onde são cremados os mortos. Nós já vamos contar toda essa história. Então, o que vocês estão vendo aqui é madeira vinda de uma viga de telhado. Num outro canto, nós vamos encontrar esses nós de pinho, que é o tronco da araucária, que também foi usada, né, para uma viga, e ela cai, a madeira se decompõe e ficou, através do tempo, os nós de pinho. E aqui nós vamos encontrar, dentro da casa grande depois, não agora nessa casa pequena, nós vamos encontrar um local de armazenamento, mais de 50 nós de pinho que o homem colocava ali para fazer a fogueira. Nossa, ela produz um calor imenso, né? Então, muitas vezes, um nó de pinho dá mais calor do que um monte de madeira. Então, isso é importante. Aqui você está vendo o buraco negativo do esteio, o esteio do telhado, ele cai, ele se decompõe, vocês podem ver que o solo é úmido, e fica depois só o negativo, o buraco onde estava o esteio da casa. E aqui as pedras que depois são colocadas para sustentar esse esteio. E aqui um conjunto de pedras que denota que nós vamos encontrar uma fogueira feita de pedras, as pedras armazenam bastante o calor, e aqui um caco de cerâmica de pé, mostrando que estava sobre a fogueira, constituída de pedras, um vaso de cerâmica, e nós vamos encontrá-lo todo dentro da fogueira. Então, o que foi encontrado dentro dessa casa pequena foi aqui a forma 1, forma 2, 3. Então, formas para armazenar líquidos, formas para beber, esses potinhos aqui possivelmente é para tomar água, né, e outros para processar alimentos. E nas camadas mais recentes dentro da casa foi encontrada cerâmica guarani, que mostra que possivelmente ele tinha um contato com os guaranis que chegavam. Os guaranis estavam chegando, né? Então, aqui a cerâmica G, né? Ou seja, taquara e tararé, como é chamada. Essa aqui, por exemplo, é muito famosa e muito repetida, porque ela está inteira, foi encontrada inteira, né? E tem impressão de cestaria. Como ele fazia? Essa aqui é lisa e essa aqui é ponteada. Essa aqui é impressão de cestaria. Ele fazia o cesto e no museu da Universidade do Paraná,
eles têm ainda o processo. Ele faz o cesto, coloca a argila por dentro e depois queima o cesto e fica a impressão da cestaria na própria cerâmica. É bastante interessante e é uma característica dessa cultura, né. Então os artefatos líticos são, esses lascados que nós já vimos lá no início, esse que é os famosos bumerangoides, que possivelmente tinham um cabo e eles usavam para cavar o chão, né, para buscar tubérculos ou para fazer as próprias casas subterrâneas, né, fazer os furos, né. E aqui um pilão e uma mão de pilão, né, para pilonar talvez, fazer do pinhão, a farinha de pinhão, ou fazer a farinha de peixe, e processar vários alimentos, né. Então, saindo da casa pequena, que nós encontramos lá, vamos ver o que nós temos na casa grande. Essa casa é enorme, como eu disse, tem 18 no perímetro mais menor e no perímetro maior tem 20 metros de diâmetro, né. E aqui vocês estão vendo várias fases da escavação, aqui já no final vocês podem ver a equipe toda ela, todo mundo hoje é professor universitário, professor, né, está todo mundo super bem. Essa foi para a Universidade Federal de Minas Gerais, essa também é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, essa está em Évora, essa está na FURG, então, no curso de arqueologia da FURG, então está todo mundo super bem encaminhado, vamos dizer assim, não, já são profissionais antigos. Então, nós fizemos essa escavação, né, de 1999 até 2003, na casa pequena, depois na casa grande, e aqui vocês estão vendo as escolas que vimos visitar, eles estão no perímetro da casa, é só para ter a noção do tamanho da casa, né. Então aqui tem toda uma escola com os professores da região que vêm, acompanhar a escavação e conhecer, né, esse sítio. E a gente obtinha um monte de informação, um monte dessas crianças diziam assim: "Ah, mas isso é um sítio arqueológico, na minha casa tem muitos", né. E lá íamos nós atrás da informação. Então aqui, encaminhamento da interpretação, né, a trincheira que nós começamos, depois como nós abrimos, e vocês viram ali mais avançada a escavação, aqui vários momentos da escavação, e a parte que nós abrimos aqui, né, onde está essa pessoa, está aqui, esse conjunto de pedras grandes são esses aqui, novamente pedras para suportar o esteio, eles fazem um buraco no chão e põem a viga, o esteio do vigamento do telhado, como vocês estão vendo aqui, ó. São, como a estrutura é grande, ele tem várias vigas de telhado, né? Como vocês podem ver aqui, isso aqui é a planta baixa dessa parte. Aqui vocês estão vendo essa planta aqui interpretada. Então, em cinza são as pedras, os blocos de sustentação do telhado. Aqui vocês têm uma viga principal e duas vigas auxiliares. E no entorno, né, nós encontramos, né, fogueiras. Né? Aqui uma fogueira, inclusive, tapada, embaixo dela tinha um buraco, tapada ah, com areia. Né? Esse aqui é o sedimento decomposto, basalto decomposto, me faltou a palavra anteriormente, basalto decomposto. Então, o que a gente supõe? Essa estrutura grande era uma unidade residencial, porque nós vamos encontrar cerâmicas igual à unidade pequena, no entretanto, tinha uma variedade de tipos cerâmicos maior, tinha uma variedade maior de líticos, ou seja, a pessoa que morava ali era possivelmente mais importante, a gente deduz que ela seria ou um xamã, ou uma liderança, um cacique, né? E que ele usava essas unidades para, vamos dizer assim, fazer um conselho de anciões, alguma coisa assim, porque todas essas fogueiras em laranja que vocês estão vendo aqui, eu tenho 5 fogueiras, todas elas estavam acesas na mesma época, então possivelmente se deduz, né, que tinha pessoas que estavam sentadas no entorno dessas fogueiras, e
talvez por um ritual, né, mantinham elas acesas para aquecer ou cozinhar, alguma coisa assim, enquanto que eles se reuniam. Então, nós vimos que o esteio do telhado tinha pedras do lado de fora, então se supõe que seja mais ou menos assim, né, e a amarração em cima da casa assim. E a partir disso foi feito pelo ilustrador essa interpretação, né. Nós temos várias bancadas da casa onde cabe uma pessoa, e aqui caberia inúmeras pessoas. Pode ver aqui dentro, né, aqui nós temos uma bancada, aqui nós temos uma pessoa, várias pessoas aqui, né, e as que estão aqui nem dá para enxergar. Né, então, é uma casa grande que possivelmente tinha, além de funções residenciais, tinha funções cerimoniais, né, de reunião, né, de grupos. Também escavamos o amontoado de terras, que é muito grande, tem 13 metros de comprimento, né, 6 de altura. Né, aqui está o morro, para vocês verem, enorme. O processo de escavação, a profundidade chegou a 2,30 m. Embaixo tem o material orgânico do solo original, aqui embaixo, e depois para ver que foi realmente amontoado terra. Então, a nossa interpretação é essa aqui, né? Ou seja, as casas subterrâneas, né, são escavadas no basalto decomposto, uma argila, e na base do basalto, em decomposição, nós temos a terra laranja, né? E quando o homem escava da superfície, que seria material orgânico, e à medida que vai escavando, vai chegando nesse sedimento laranja que tu vai ver na superfície. Ou seja, o depósito de terra é a inversão, né, da casa, né? O basalto decomposto, em decomposição, está em cima e na casa está no fundo, né? Mostra que ele estava escavando a casa e foi botando o sedimento em cima desse depósito. E aqui então uma reconstituição, né, de como ele construiu a casa. Primeiro, nós sabemos que as primeiras casas construídas são as pequenas, para moradia, e daí eles foram escavar a grande casa, pode ver uma pessoa aqui dentro, e em cestos eles vão tirando a terra e cavando com aquelas machados de pedra, né? E aqui no lado de fora eles fazem os machados, do lado de fora eles fazem a sua cozinha, né, para cozinhar. Então aqui se reconstitui este modo de vida, né? Então aqui vocês têm o primeiro desenho feito pela ilustradora a partir da nossa descrição. Possivelmente tinha uma sanga, aonde eles faziam as atividades cotidianas. Hoje isso está canalizado, é um açude, né? Não tem mais a sanga, tem só um restinho de sanga, né? Aqui nós temos a casa B, né, que foi a que nós escavamos, a casa C, D, e a casa, desculpa, a casa A, casa grande, e a C e D, né, e aqui a casa C que nós escavamos na totalidade, e como seria então o cotidiano dentro dessa casa. Então, voltamos ao nosso início, né, aqui um desenho então interpretativo do cotidiano desse sítio, né, que vocês viram ali. Quer dizer, nós, a partir dessa estrutura subterrânea que nós encontramos, né, nós reconstituímos o cotidiano desse grupo e vimos todo o processo de abandono. Quando ele abandona as casas, o que, que acontece? O telhado, a viga do poste, né, central, e os auxiliares, né, apodrecem, caem, a viga do telhado cai para dentro da casa, né, e com o passar do tempo vão sendo assoreados pela terra, e daí nós encontramos assim. Aqui está o depósito onde nós vamos encontrar os artefatos, né, etc. E na lateral nós encontramos aquela conjunto de vigas de madeira, né? Então, a partir daqui, fizemos toda essa trajetória. Eu acho muito legal isso, essa composição que nós fizemos, né? A 200 metros do nosso conjunto de casas tem essa casa gigantesca. Então, veja na paisagem aqui de Bom Jesus,
né, nós estamos no Capão do Mato, está nas nossas costas, saindo do Capão, nós vamos ver essa paisagem, e aqui, né, nós vimos na paisagem mais seca, num período seco, essa essa mancha, nos aproximando da mancha, vimos que é essa casa subterrânea fantástica, né, onde aqui está uma foto mostrando, né, as pessoas lá de fora, veja, super bem vestida, porque super frio, né, e aqui a casa, aqui tem 3 pessoas dentro. Então, no campo, né, essas unidades são assoreadas pela areia, a cobertura vegetal toma conta e elas ficam umas bacias suaves, né. Essa mesma casa, num período onde o capim tá mais úmido, então tá verde, né, para vocês terem uma noção do tamanho, essa aqui é a mesma casa que vocês estão vendo aqui. Esse buraquinho aqui é esse, e aqui as pessoas, aqui estou eu, né, foi um curso que nós damos de, educação patrimonial, sobre a arqueologia da região, né, e o povoamento dessa região, são todos professores das redes municipais e estaduais da região, então de toda a região, toda centro-nordeste do estado do Rio Grande do Sul, para eles conhecerem, né, a pré-história da região. Então, essa é uma casa que é encontrada no campo, e aqui uma casa que é encontrada dentro do mato, ou seja, aqui é assoreada, né? E aqui ela fica super profunda. Pode ver que tem uma pessoa aqui tentando medir. Está dentro da casa, uma casa pequena, essa aqui é grande, né? Então a cobertura vegetal é extremamente densa porque tem material orgânico, né? E está dentro do mato, então nós temos uma quantidade de árvores. Além de fazer a escavação das casas, a pequena, a grande, para ver diferenças de função, né, a utilização diferenciada, entender como se dava a relação dentro daquele grupo, né, nós botamos esse, a casa, aqui está a casa que nós escavamos, o conjunto de casas, todas as bolinhas são conjuntos. Então, o sítio é chamado RS, Rio Grande do Sul, AN, Rio das Antas, e 03 é o terceiro grande conjunto de casas que nós encontramos. Então, o conjunto está aqui. Então, nós botamos na topografia, nós fizemos a dispersão dos sítios, né, na paisagem, e depois fizemos, né, o dimensionamento em 3D. Então se concluiu que esses conjuntos de casas subterrâneas estão na nascente dos rios, e aqui está a nascente do rio, né? A modelagem 3D permite fazer isso, e plotamos nos diversos mapas. Então, o nosso sítio está aqui, é esse aqui, essa bolinha amarela, a N03, aqui o 06, depois tem o 4, 5, etc. Todos esses são conjuntos, né? E fazendo uma outra escala, né, a gente vê grandes concentrações de sítios, né, em diversos lugares. A concentração de sítios é tão grande, gente, ó, que nós trabalhamos a paisagem, né? Então vocês vejam aqui no topo dos morros e nas nascentes dos rios, nós temos aqui conjuntos. Ó. Olha esse conjunto aqui, gigantesco. A gente dizia que era a megalópole das casas subterrâneas. Nós temos em torno de, vocês viram ali, dos cerritos lá da campanha gaúcha, da zona eh, da fronteira com o Uruguai, agora me faltou o termo, né, campanha gaúcha, nós temos 2.000 cerritos, aqui nós temos 2.000 casas subterrâneas ou muito mais, né, eles formam aglomerados, estão aglomerados aqui nas nascentes dos rios. Então nós fizemos, para entender como é que eles percebiam a paisagem, a gente colocou, então plotou em diversas escalas, para ver esses conjuntos são intencionais, possivelmente são relações de parentesco, são parcialidades. Depois projetamos em um mapa com o nível topográfico, nós percebemos que as casas subterrâneas estão sempre acima de 600 metros de altitude até 1.100, quer dizer, a paisagem é extremamente alta e fria, né? E a gente fez exercícios, então, o
O branco é altitudes de mais de 1000 metros de altitude, né, ou seja, e é extremamente frio, né, então predomina, né. Nós fizemos então testes de, visibilidade, intervisibilidade, para perceber. É muito interessante esse domínio da paisagem, que nós vamos ver que nós encontramos percorrendo a área, cordões de terra, como esse aqui vocês estão vendo. Aqui está bem nuançado, mas estão vendo aqui, né, esse cordão, aqui tem outro cordão, né, e esses cordões são espaços que separam. Nós encontramos um cordão aqui em preto, contornando um conjunto de casas, ou seja, se tu faz um cordão de terra, hoje eles são esmaecidos porque o arado passa por cima, etc. Mas quando o arqueólogo Mendes Ribeiro chegou na região e tinha menos agricultura na área, esses cordões de terra chegavam até 1 metro de altura, ou seja, é uma delimitação do espaço, uma privatização do espaço, né, então de conjuntos de casas ou então de terrenos, territórios de araucária, que nós sabemos que muitos marcavam as aves, para dizer essas aves nos pertencem, né, por parcialidades, né. E uma coisa que nos intriga é quais são as grandes questões, então, que envolve a construção de essas estruturas arquiteturais escavadas no solo. Onde existe no mundo? Então, a decisão de determinados grupos humanos de escavar o solo para construir estruturas depende de diversas variáveis. Entre as razões atribuídas por diversos autores consultados, a construção de moradias semi-enterradas ou enterradas estaria condicionada pela sua localização, latitude, altitude, clima, destacando sua qualidade térmica, pelo tipo de relevo, pelas matérias-primas disponíveis no meio ambiente, pelo desenvolvimento técnico exigido para a manipulação das matérias-primas e edificação, pela necessidade de defesa ou camuflagem para atender às necessidades criadas pelas mudanças climáticas e a evolução nas relações sociais e políticas. Analisando as condições que afetam o uso de estruturas semissubterrâneas no sudoeste norte-americano, baseado em documentos etnográficos e arqueológicos de todas as partes do mundo, destaca que essa autora aqui, a Gilman, destaca que 3 condições sempre estão presentes. As casas subterrâneas aparecem em clima não tropical durante a estação de uso das estruturas escavadas, um padrão de assentamento minimamente bissazonal, ou seja, no inverno eles estão usando as casas, se protegendo da neve e do frio, e a certeza de recursos alimentícios disponíveis durante o período da habitação das estruturas, ou seja, nós temos o inverno, nós temos o pinhão, alta concentração, então, dessa proteína vegetal que atrai outros animais. Então, nós temos catetos, nós temos veados, cotias, e nós temos vários animais que são atraídos por esse recurso abundante, e o homem, então, tem uma boa, uma boa quantidade de recursos concentrados nessa região. Então, essa arqueóloga norte-americana, que escavou o sudeste dos Estados Unidos aqui, né, ela diz que utiliza como ponto de partida o Atlas Etnográfico de Murdoch. É um atlas que Murdoch fez em 1967 e que está aqui reproduzido na esquerda, né, e que, numa amostragem mundial de 862 grupos, ela apresenta 84 grupos que possuem estruturas subterrâneas como habitação primária ou secundária. Então é interessante, né? Em todo o mundo, né, nós temos 84 grupos que escolheram, né, fazer esse tipo de habitação escavada no solo. Todos os casos analisados por Murdoch neste mapa estão localizados em latitudes acima de 32 graus, ou seja, áreas frias, né, com 6 exceções localizadas no leste da África, na área subandina da Argentina, no Paraguai e no sul do sudeste do Brasil. Quer dizer, nós estamos aqui, desculpa, nós estamos aqui, né, mas são lugares o quê? Semitropicais e de altitude. Né? Então, nesses lugares, o uso de estruturas semissubterrâneas está ligado a regiões montanhosas com elevadas altitudes e uma estação fria durante o ano. Ou seja, as casas subterrâneas sempre estão ligadas a
locais frios. Então, o que ela descobre nesse trabalho, ela fez uma parceria com a NASA, né, e é muito interessante o trabalho dela, porque ela fez uma parceria com a NASA e eles mediram a temperatura do solo das casas subterrâneas e descobriram o quê? Quando começa o inverno extremamente frio do lado de fora, com inclusive no Planalto brasileiro, antes da chegada do colonizador europeu, era muito mais frio, né? Terminada a glaciação, nós temos climas extremamente frios, devia nevar muito mais que neva agora. Então é um clima frio. O homem escava o solo porque no solo a temperatura se mantém mais quente. Então, em casas subterrâneas, ele está aquecido e o vento, então o telhado protege do vento, o vento passa por cima das casas subterrâneas, esfriando menos. As casas construídas sobre a superfície do solo esfriam mais rápido. Então, ali ele está protegido dentro das casas. E à medida que o inverno vai se prolongando e vai transcorrendo, o solo também vai ficando frio, e eles mediram isso tudinho. 5 meses depois, quando está já terminando a estação fria, é que o solo começa a congelar. E daí já vem o verão, a primavera-verão. Eles podem sair das casas e usar mais na parte da superfície externa. Então é muito interessante esse trabalho, né? E nós vamos ver que essa área aqui, que aqui nós estamos, essa aqui é a área de Caxias, aqui é a área de Cambará, essa aqui, esse quadrado aqui é a área que nós estávamos trabalhando, que é Bom Jesus, né? E nós vamos ver as cores e os triângulos, conjunto de triângulos são os diversos pesquisas que foram feitas nessa região por diversos pesquisadores, né? E outras instituições que nos antecederam, né? E agora nós vamos para essa região aqui, que é Pinhal da Serra, para trabalhar daí outra estrutura muito interessante. Então, se esses grupos do Planalto gaúcho escolhem para viver em casas subterrâneas, eles vão enterrar seus mortos não no subsolo, eles vão enterrar na superfície. E aqui vocês têm, então, um resumo em imagens, né? O que nós encontramos, os sítios que nós encontramos. Então, o uso da terra como material de construção de estruturas funerárias. São os montículos circundados por um anel de terra. Aqui você tem o montículo onde está o morto e o anel de terra que é feito ao redor, e dizem que é aqui que faziam as danças rituais para este morto. E nós encontramos grandes anéis de terra também, que já vai explicar que daí é cerimonial. Né? E aqui você tem o desenho de metrô lá do século XVII, mostrando como os índios Caingangue e Xoclen enterravam seus mortos. Ou seja, nesses montículos funerários, né, eles enterravam seus mortos e faziam esse anel de terra ao redor. Como tem muito material orgânico, ossos, etc., nós temos a vegetação crescendo em cima. E aqui do século XX, onde nós temos um assentamento Caingangue, que ele também enterra seus mortos dessa forma, ainda hoje. Então, muito interessante. Vamos conhecer um pouco dessa paisagem. Então, nós temos, desculpa, nós temos dois tipos de sepultamento. Um é dentro de grutas. Não se sabe quais são as categorias. Se sabe que os anéis de terra, os montículos, tem alguns anéis. Eu conheci um montículo enorme, mais de 5 metros de altura, gigantesco, tão grande que o proprietário da terra usava ele como limite, né, da sua casa e amarrava a cerca ali. Quanto mais importante era o chefe, mais os seus súditos colocava a terra sobre. Então, os grandes montículos de terra eram de grandes caciques. Agora, quem era enterrado, são poucos os enterramentos que a gente encontra dentro desse montículo de terra. A grande maioria, talvez, é enterrado dentro dessas grutas. Então, aqui você tem uma gruta em Vacaria, e essa área aqui, aqui tem um homem servindo de escala, um indígena, e aqui dentro tem uma quantidade impressionante de ossos.
Essa outra aqui é a Gruta do Matemático, que fica lá em Bom Jesus, nós visitamos, já foi escavada por um arqueólogo que encontrou 65 corpos aqui. Agora está vazio, foi levado, esse material todo está no Instituto Tanchetano de Pesquisa. É muito interessante o trabalho, né, de análise. Tem cerâmica feita, cerâmica em profusão, feita só para o ato funerário, né, super bem acabada, mas de uma confecção extremamente rápida. Os mortos foram enterrados enterrados não, depositados. Eles não são enterrados aqui, são depositados, né? E tem, para fechar a boca do abrigo, tem um taquaral. Então tem, informações muito interessantes. No entretanto, nós não escavamos nenhuma gruta, nós trabalhamos nesses montículos, porque sempre se falava que esses montículos eram funerários, mas ninguém tinha escavado e nossa equipe foi a primeira a escavar. Então, aqui, e o interessante é que muitas vezes esses montículos, eles aparecem em dupla. Aqui nós temos um montículo em Santa Catarina, né, um montículo com anel. Aqui nós temos, em Bom Jesus, nós temos um montículo com anel, dois, que possivelmente eram as duas metades da família Choclen-Cargang, né? O Camé e o Curu. Né? E aqui essas figuras bem mais complexas. Né? Então vamos conhecer. Nós escavamos então este anel, aqui está a área, o encruzo, que é a nossa intervenção, onde se encontrou então ossos carbonizados. Então eles queimavam. Se sabe que o Caingangue enterrava os seus mortos em cestos, né, e com o corpo inteiro. O Choclen cremava os seus mortos. E nós vamos encontrar em 3 ocasiões que vocês estão vendo aqui, né, ossos cremados. Né? E junto a eles a cerâmica de oferendas que iam junto, o material funerário que ia junto. Então eles faziam a pira, né, onde queimavam o morto, possivelmente em cima de um pequeno giral. Enquanto que ele era queimado, havia uma série de rituais que eram feitos, que a gente chama de festim, que tinha comida em abundância, etc., enquanto que ele era então queimado e depois sobre ele, sobre a pira tecnológica, ele eram colocado terra. Em alguns casos nós temos o que se chama de enterramento secundário. Faz a pira, queima totalmente o corpo e depois tu tira os ossos que sobraram e junto com a terra e enterra dentro de um cesto na lateral. Como nós vamos ver aqui. Esse é um pacote funerário. Veja aqui os ossos que sobraram, eles juntaram tudo e botaram dentro de uma cesta. Então, bastante interessante é, então, aqui o sítio Leopoldo, aqui o Urival da Costa. Esses dois sítios nós vamos encontrar dentro dos montículos, né, esses ossos, mostrando que metrô estava certo e, em interpretar como sítios funerários. Na verdade, os índios contaram para ele, né? Então, nós vamos ver aqui uma continuidade, né, um padrão contínuo de mais de 1000 anos. Então, aqui vocês estão vendo o montículo funerário, né, Caingangue, porque nós temos as cestas, né, e os outros com o cremação. Né? Então, até o início do século XX, os Caingangue e Choclen, povos de fala G, por isso a gente fala de proto-G, né, habitantes do Planalto do Sul do Brasil, sepultavam seus mortos sob montículos de terra, embora apenas o Choclen praticasse a cremação. O rito funerário, em que os espíritos dos falecidos recentes são enviados à aldeia dos mortos, é o acontecimento mais importante da vida cerimonial cangangue, estando ligado aos mitos de origem dessa sociedade. O mesmo acontece com outras sociedades, G, Caiapó, Caraioca, Anela, todos precisam dos mortos, seus ancestrais, para se definirem não só como vivo, mas também como um tipo particular de vivo. Enfim, para construírem sua identidade. Isso faz do rito funerário sua mais importante cerimônia, o que já parece se delinear há pelo menos 6 séculos nas terras altas do sul do Brasil. Nós fizemos essas escavações, depois, em um terceiro momento do projeto, nós então fizemos essa parceria com
a Universidade de Exeter e a Universidade de Arkansas e a Universidade de South Carolina, né. E os ingleses vieram escavar. Aqui então vocês têm uma foto dos ingleses que estiveram aqui escavando. Nós tivemos várias ocasiões, 2009, de 2009 até 2011, né, os ingleses vieram escavar nossos sítios. Esse aqui é o Jimmy Lockhart, especialista em métodos geofísicos. Ele trouxe todo o equipamento da Universidade de Arkansas. É uma rica criatura que, por 2 ocasiões, veio aqui trabalhar. E a ideia é a seguinte: tem muitos sítios, não dá para escavar tudo. Então, nós vamos fazer um levantamento geofísico para saber se tem material e escolher o sítio. Aqui eu não botei a caderneta. Ele deu, inclusive, na segunda vez que veio, deu um curso sobre esses métodos geofísicos, como interpretá-los, etc. Então, foi muito, 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 muito interessante, muito produtivo. E a ideia é, com esses métodos de resistividade, esse aqui é um dos métodos, um dos equipamentos, né, com esse equipamento sofisticado, é detectar aonde está ah, o material arqueológico para que não fique escavando, porque como está tudo coberto, tu não sabe onde que tu vai escavar e muitas vezes tu escava e não encontra material. Assim, nós vamos escavar aonde já foi detectado na superfície material. Aqui nós temos a Michael Freider, que fez um levantamento topográfico com um GPS digital, que é uma facilidade, nossa, maravilhosa. Aqui, então, toda a equipe, né, do NUPARC e da Universidade de Exeter e os agregados. Aqui o Jonas Gregório, que nesse momento era aluno, né, do curso de graduação da URGS, depois ele foi até professor substituto, depois ele foi fazer o doutorado em Exeter e hoje está na Universidade de Barcelona. Um excelente arqueólogo. Então, aqui é a leitura do solo, né? Aqui nós temos um grande montículo com um grande anel aqui bem escuro, vocês podem ver. E aqui uma imagem 3D, né, daquilo que vocês viram, né, em fotos, né? E a partir disso a gente já sabe direitinho aonde escavar, então, né, onde procurar, né, nos anéis essa foto. E depois nós plotamos, né? Então, os monumentos funerários pré-coloniais encontram-se associados a sítios de habitação e a áreas de atividade dos antigos habitantes do Planalto. Cada uma das construções circulares permite visualizar outras à distância, além de estarem todas localizadas em pontos significativos do terreno, onde um transeunte, uma pessoa que está passando, tem mais rotas alternativas em sua caminhada, como uma bifurcação de estrada, por exemplo. Mais importante, o túmulo é o primeiro lugar a ser avistado por alguém quando entra em um território. Então, o que, que nós fizemos? Nós plotamos, colocamos no mapa as casas subterrâneas, aqui em vermelho, estão vendo? As casas, nunca são, quando a gente fala em casa subterrânea, um ponto, não pensa que é uma depressão, isso é um conjunto de casas. Elas nunca estão isoladas. Se elas estão isoladas, geralmente são grandes casas que possivelmente pertenciam a um pajé, alguma coisa assim, mas essa grande casa sempre está próxima, a 200 metros, de um conjunto de casas. Então, cada ponto que vocês estão vendo aí é um conjunto de casas. O conjunto de casas geralmente estão na parte elevada do terreno. Lembra que eu falei acima de 600 metros de altitude, até 1000, mas mesmo assim sempre na encosta, não no topo no topinho. Né? No topo no topinho nós temos esses anéis aqui em amarelo, que são as estruturas anelares, são esses sepultamentos. Né? Então, aqui vocês estão vendo a plotagem desses cemitérios. Né? Então, aqui você tem um montículo funerário, aqui outro. Eles estão, veja bem, bem nessa rota aqui, né, que é justamente a parte mais elevada em direção à outra. Então, os caminhos que levam um a outro. E eles estão sempre no topo. Então, os túmulos estão na parte mais elevada. Ou seja, se alguém entra num determinado território, ele vai ver o topo aplainado,
né, na Morraria, o topo aplainado, ele sabe que lá tem um túmulo e, portanto, nós temos, essa área pertence a alguém, a um grupo, né. Então aqui foi feito esse anel aqui é esse complexo, este outro é complexo também, esse também complexo em Santa Catarina e assim por diante. Então nós vamos ver uma correlação muito clara dos sítios, né, habitação, os sítios rituais e os sítios cerimoniais com a paisagem. Aqui, por exemplo, essa correlação que foi feita por João Saldanha, ele plotou todos os sítios de conjuntos de casas subterrâneas. Então vocês têm aqui topografia, o rio, né, o Rio das Antas, e a parte mais elevada é onde concentra os sítios. E os anéis de terra estão no entroncamento desses sítios. Então o que a gente supõe? Cada conjunto de casas subterrâneas, né, vários conjuntos de casas subterrâneas têm um cemitério, né? E eles cemitérios aqui, né, são esses redondinhos aqui são os cemitérios e as casas. Então, no topo do topo nós temos os cemitérios e mais ainda na intersecção desses cemitérios e desses conjuntos de casa nós temos esses anéis de terra sem montículo no interior. Aqui, esse aqui, esses dois têm montículo, mas esse aqui não. E geralmente são os maiores, chegam até 200 metros de diâmetro. Esse aqui tem 80 metros de diâmetro aqui. E é conhecido regionalmente como os danceiros dos índios. Então a gente acha que tem um ritual que acontece. Então vocês vejam aqui, ó, tem o anel 2, 4, a 3, 4, 2. Esses anéis aqui são cemitérios. E este anel 1 é esse aqui. Não tem cemitério no interior. Em Santa Catarina, nós escavamos, não encontramos nada, na parte interna só estruturas de combustão, que mostra que havia ritual ali. Em Santa Catarina, o arqueólogo Damasi escavou um anel desses e encontrou, então, estruturas de pedra, encontrou estatuetas e encontrou tembetás, o que mostra que realmente são grupos parcialidade Xoclen, que o Xoclen, diferente do Caingangue, ele usa um tembetá, que nem o Guarani, quer dizer, perfura o lábio inferior, né, e usa aquela pedra. Né? Então, se interpretou esses grandes anéis como lugares de rituais onde eram feitos ritos, né, de iniciação dos jovens, possivelmente onde havia, então, união de diversos grupos vindo de diversos lugares e fazia os casamentos, etc. Né? Então, aqui vocês estão vendo na direita um grande desses anéis, esses anéis complexos, estando num ponto nodal da paisagem. Então, essa figura, anel grande, está aqui. Aqui tem uma visibilidade gigantesca para Pelotas, aqui para as casas e para os outros túmulos. Ou seja, o que domina a paisagem é essa estrutura anelar gigantesca. Então, devia essa estrutura anelar gigantesca atender diversos grupos que construíram os diversos túmulos que já atendia diversos grupos familiares. Então, os arqueólogos tradicionalmente dirigem atenção aos espaços, aos lugares, às paisagens que possuem alguma relação com a vida das pessoas que existiram remotamente. Os lugares constituem locais de significados humanos. Toda existência humana envolve existência em algum lugar. As relações estabelecidas entre as pessoas e as coisas sempre ocorrem em um determinado lugar. Os indivíduos, de um modo geral, ligam-se aos espaços de formas diferentes, de diversos sentidos, tornando-os significativos em virtude do seu envolvimento humano com eles. A utilização do termo lugar é para referir-se aos locais relacionados ao mundo humano. O espaço pode ser transformado em um lugar pela ação humana, ao serem usados e consumidos igualmente por envolvimento em estruturas de pensamento. Não é necessário, todavia, que esse seja alterado fisicamente para que isso aconteça.
Os lugares envolvem uma paisagem específica, um conjunto de atividades sociais, teias de significados e rituais, todos inseparavelmente entrelaçados. Como os seres humanos que viveram no passado não habitam mais os lugares, é preciso colocá-los de volta através das análises arqueológicas, incluindo-os nas interpretações. Esse é um texto do Thomas que eu acho extremamente importante. E aqui, então, na terceira fase, a última fase do trabalho, eu estou mostrando em Campo Belo, em Santa Catarina, né, uma estrutura que foi escavada pelo Jonas, já no seu doutorado, né, já concluso. Né, aqui também nós temos a terra da escavação. Foi feita pequenas intervenções para entender esse anel gigantesco, né, que vocês estão vendo aqui. E aqui você tem, então, a paisagem. Quer dizer, no topo, no topo, no topo dos topos, né, nós temos este anel construído aí, que vocês estão vendo nessa paisagem magnífica. Bom, nós vamos ver a plotagem desses sítios, né, num trabalho do Jonas e do Noelle, Novas Perspectivas para a Cartografia Arqueológica G no Brasil Meridional, de 2017, onde em verde, como fundo, nós temos municípios com sítio G do Sul, né? Então, em azul, as casas, uma grande concentração de casas subterrâneas, montículos, aterros anelares e outros sítios que são de outros grupos. Né? No período histórico, né, nós temos a ocupação indígena, que é Caingangue e Xoclém. Aqui vocês têm as diversas áreas Caingangue. Aqui, todos esses triângulos, nós temos uma grande concentração justamente na área do Planalto, né, gaúcho, né? Aqui, então, os assentamentos, as famílias, eles continuam vivendo do pinhão, cestaria. Então, tem várias coisas que nós temos uma noção de continuidade. Aqui, a família Caingangue fazendo fogo de chão, na terra indígena de Apucararaninha, né, no Paraná. Né? Aqui, um pari, que é a armadilha de pesca Caingangue na bacia de Tibagi, de 1999. Cestaria que está no Museu Júlio de Castilho e cestas modernas que eles estão vendendo. Né? Nós vamos ver que a cestaria também, o Grupo Guarani também vende na feira em Porto Alegre, né? Nos sábados, né? E vocês verão que a trama e os desenhos são completamente diferentes, porque são identitários do grupo, né? Então, cestos caingangues expostos no Museu Júlio de Castilhos e modernos comprados na feira. E aqui uma das remanescentes, hoje não mais, essa foto é de 1947, onde tem uma mulher caingangue no posto Icatu, fabricando uma panela de cerâmica como eles fabricavam originalmente. Quer dizer, já é um trabalho de etnoarqueologia, onde o arqueólogo pede para a última ceramista, porque hoje em dia quase ninguém mais faz cerâmica, né? E como eles usavam essa cerâmica do passado. Aqui vocês têm, no mesmo artigo, eles fizeram um levantamento dos sítios G do Sul no século XVI. Então vocês podem ver a continuidade, né? Toda essa área em laranja é território G no século XVI, nós temos a colonização portuguesa, e, vamos dizer assim, pressionando esses grupos para saírem daí. Depois, então, quando chega o período histórico, quando chega o colonizador europeu, nós vamos ver que essa área tipicamente é a Caingangue, né, que na verdade são os 3 estados do sul, o europeu vai conquistar pelo litoral. Né? E essa área não está muito interessada na economia colonial, mais interessa é o caminho para a colônia de Sacramento, de Laguna para Sacramento, né? Essa área aqui, o Tratado de Tordesilhas, vocês têm essa história, né? História indígena, né? Então vão pressionando. E o que vai fazer, vai penetrar nessas áreas aqui, vai ser os tropeiros. E aqui você tem, né, um tropeiro atravessando o rio Pelotas, né, que é aonde nós se debruçamos, entre o Rio das Antas e Pelotas. Né? Aqui um lugar de vão,
onde eles passam, a maioria ficou no meio do caminho, né? É onde então os tropeiros levam a mercadoria para o sul e levam daqui os muares para a feira de Sorocaba. Então, nós vamos ver o tropeirismo. A Estrada da Mata foi o eixo inicial da ocupação dos territórios indígenas do Sul, intensificada com o comércio de rebanhos muares e bovinos trazidos do Rio Grande do Sul para Sorocaba e passando pelos Campos Gerais, no Paraná. O caminho das tropas é que vai consubstanciar uma frente de ocupação e exploração nacional nas terras indígenas, com a implantação de sesmarias a partir dos Campos Gerais, no Paraná, não apenas em direção ao sul, mas também a oeste e a norte. A expansão paulista é a ponta de lança para a conquista das terras indígenas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A expansão para o norte e oeste dos Campos Gerais está relacionada à procura de uma ligação por terra entre o litoral do Paraná e Mato Grosso, de crucial importância para o governo imperial na consolidação da conquista das terras para além do Rio Paraná. Uma outra estrada ligando Palmas a Corrientes, na Argentina, foi iniciada em 1857, sob a responsabilidade do engenheiro Aigreville. Né? Todas essas estradas e caminhos atravessavam dezenas de territórios caingangue. Os índios atacavam os tropeiros, trabalhadores e colonos que iam se instalando nas paradas e locais de descanso, aos poucos tornando-se vilas como Castro, Ponta Grossa, Lapa e Palmeiras, no Paraná, Lages, Curitibanos, Campos Novos e São Joaquim, em Santa Catarina, Vacaria e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E aí vocês têm uma foto de tropeiros, hoje em dia se mantém. Então, os tropeiros modificaram bastante a paisagem. Aqui vocês têm taipas de pedra, né, que serviam para deslocar a tropa, para que eles não se perdessem. Então, toda essa área, esses campos de cima da serra, nós temos a paisagem riscada. Estão vendo aqui? Aqui, né, a paisagem riscada com essas taipas por onde passavam. Era o caminho das tropas. Né? Aqui um caminho, um corredor de taipas, em Cochila Rica, em Lages, ainda é bastante elevado, onde foi, agora continua sendo as estradas de ligação entre os diversos municípios no interior. Né? Então, concluindo, né, as paisagens culturais do Planalto Sul brasileiro começaram a ser construídos por caçadores e coletores há mais de 7.000 anos antes do presente. E desde o primeiro século da nossa era até 1500, portanto, durante 1500 anos, foi o berço de uma cultura de grandes construtores com terra, seja escavando suas casas, como elevando as suas estruturas funerárias. Ao tempo da conquista portuguesa, o Planalto estava ocupado pelo Xoclen e Caingangue, falantes do tronco linguístico G, decorrendo da denominação G meridionais, cujo cotidiano foi alterado pela movimentação de povos indígenas deslocados pelos portugueses que no século XVIII constroem o caminho das tropas em busca das mulas para abastecer o mercado paulista de Sorocaba, fornecedor de animais de carga para as minas de ouro do Brasil Central. As paisagens culturais constituem-se na interação entre o homem e a natureza ao longo da passagem do tempo. As paisagens culturais modernas exibem, além das suas formas, estruturas e histórias de uso, aspectos que remetem à sua origem e desenvolvimento, contribuindo assim à biodiversidade atual e representam um bem cultural que deve ser preservado enquanto herança regional e nacional. Portanto, o termo paisagem cultural é aqui usado porque cobre um amplo espectro, abarcando desde aspectos ecológicos, passando, passando através da perspectiva histórica e biodiversidade da paisagem construída, até o futuro manejo dessa paisagem herdada. Ora, as paisagens culturais do Planalto Sul brasileiro, especialmente as estudadas no Vale do Rio Pelotas, e mais especificamente nos municípios de Bom Jesus e Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul, constituem um patrimônio paisagístico. É o olhar para as paisagens culturais do Planalto Sul brasileiro como patrimônio paisagístico permite percebê-las como um palimpsesto resultante de uma longa história de interações entre elementos naturais e culturais evidenciadas pelas marcas deixadas no espaço, no território, as landmarks, marcas estas caracterizadas por elementos estruturais e arquiteturais que oferecem referência dos lugares do profano e do sagrado, dos grandes construtores em terra, dos Gs meridionais, dos caminhos das tropas e do tropeirismo. Isso permite identificar valores patrimoniais nas paisagens do Planalto,
reconhecendo-as como bem culturais. E para o último slide, que encerra isso, ver como isso realmente ainda está inerente nessas paisagens sendo criada rotas dos campos de cima da terra, ou a rota dos tropeiros, né, e servindo para o turismo cultural. E muitos municípios como Bom Jesus é a capital do Pinhão, a capital dos tropeiros e assim por diante, né. Muito obrigada pela atenção, né, e até mais. Tchau, tchau.